do tempo de assembleia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Paz, igreja, tudo bem? Boa noite, estão todos felizes? Sem delongas, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 8, verso 4 em diante. Lucas capítulo 8, verso 4 em diante. Nossa, eu dei vontade até de cantar aqui agora. Lucas capítulo 8, verso 4. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de aqui estar hoje ministrando a palavra do Senhor. Um abraço, um beijo para os meus irmãos assembleianos que estão assistindo aí, viu? Quantos acharam? Digam amém. Lucas capítulo 8, verso de número 4. Ainda não. Lucas 8, a partir do verso 4. O que eu vou fazer hoje é continuar aquilo que eu tentei fazer domingo retrasado. Trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e por não conseguir expressar tudo aquilo, eu senti de Deus de continuar ministrando aquilo que eu ministrei no domingo retrasado, antes do profeta Rafa ministrar. Eu gostaria de falar sobre essa parábola do semeador, conectado com a parábola da candeia. E o título dessa mensagem é Mente transformada é luz para o mundo. Mente transformada é luz para o mundo. Quantos acharam? Diga um amém bem forte, por favor. Amém. Obrigado, varão, você representa. Que diz assim, então, o texto bíblico, Lucas capítulo 8, verso 4 em diante. Primeiro nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Verso 4. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu é o verso 6, é? Muito bom. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. Por fim, o verso 8, a outra, afinal, caiu em terra boa, ou em outras versões, terra fértil. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora você vai lá para o verso de número 16, até o verso 18, desse mesmo capítulo 8 de Lucas. Que diz assim, Lucas capítulo 8, verso 16 agora. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A fim de que os que entram vejam a luz. Jesus está falando aqui de uma casa. Continuemos. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Verso 18, para finalizarmos a leitura. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, ou lhe será dado, dependendo da sua versão, e a que não tiver, até aquilo que julga ter,
será tirado. Pois bem, nós temos aqui duas parábolas dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo tempo em que Jesus estava ministrando a gente que veio de todas as cidades. E ele também traz uma parábola sobre o semeador e uma parábola sobre a candeia. E após a leitura do texto bíblico, a gente pode observar que essas duas parábolas, como eu disse no domingo passado, ou melhor, retrasado, que a parábola do semeador está conectada com a parábola da candeia. Esse ano de 2025, nós orando ao Senhor, o Senhor nos deu um tema da nossa conferência que nós fizemos aí, esses dias atrás, que era sobre tempo de velador, onde se posiciona a lâmpada ou a lamparina no lugar adequado da casa para que seja toda ela iluminada. Nós aprendemos sobre isso e muito foi se falado sobre esse velador, luquinia, como bem disse nosso irmão Cléo. E eu gostaria de hoje pensar um pouco de que forma essas duas parábolas se encontram e se conectam para as nossas vidas, para a vida da igreja e para os nossos dias como comunidade Tameão Porto Velho. E pensando aqui nessa passagem bíblica, eu posso já extrair desse texto que existe uma ação que acontece dentro de nós, uma ação de frutificação. É algo que acontece dentro. E ao mesmo tempo que eu vejo essa ação de frutificação dentro de nós, que acontece de dentro e para fora, é porque fomos iluminados pela palavra de Deus. Aquilo que está saindo de dentro de nós é resultado de uma revelação que adquirimos, de uma iluminação que adquirimos no Senhor. E pensando aqui sobre os tipos de solo, eu sei que muitos dos irmãos aqui já ouviram milhões de pregações falando sobre essa parábola de Jesus, muito pregada pelos nossos dias. Mas eu pensando um pouco sobre esse tipo de solo, eu pude observar aqui 4 características, 4 tipos de ser, 4 tipos de gente, 4 tipos de coração, 4 tipos de terra, que Jesus estava querendo ali explicar para os seus ouvintes. Antes de entrarmos nisso, nós estamos falando aqui de uma linguagem rural, não é verdade? Semeadura, plantio, produtividade. A parábola do semeador, ela aponta para uma cultura rural. Mas Jesus também não restringe a sua pregação em falar de um aspecto rural, mas também ele fala também de um aspecto urbano, que é quando se fala da candeia também. Eu sinto que Jesus aqui nesse texto estava querendo trazer luz para todos aqueles que vieram de várias cidades, seja das cidades metropolitanas ou dos campos rurais. Ele queria trazer uma linguagem acessível para o seu povo. Então entenda que aquilo que está conectado aqui, que eu estou querendo verbalizar, ministrar, que a parábola do semeador não está dissociada da parábola da candeia, são praticamente as mesmas coisas, a mesma essência que Jesus quer dizer. Então, quando no momento que eu vou falando aqui dos tipos de terra, tenha em mente que isso aqui é resultado, ou não, de alguém que recebeu iluminação. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu precisava dar essa chave para a gente poder entender aquilo que nós vamos ministrar aqui. Primeiro tipo de terra é a terra que era a semente que caiu em uma terra à beira do caminho. A parábola do semeador fala que eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Mas então, o que seria essa terra à beira do caminho? O que Jesus estava querendo dizer ali com esse tipo de terra? Essa primeira terra, onde era uma terra dura, seca, e que não encontrou um lugar de refúgio para uma semente, e ela não houve
uma explosão e deu o seu devido fruto. Que tipo de terra é essa? Que é a terra à beira do caminho. Quando eu leio as Escrituras, inclusive o próprio Jesus explicando, eu posso observar que estamos falando de uma mente fechada. Uma mente que está inacessível, ou está contida, ou está aprisionada dentro de si mesmo, que não permite que aquilo que Deus disse penetre no seu coração. É um tipo de gente, irmão Denise, que parece que a gente fala, Deus fala e o Espírito Santo fala, ela vê milagre acontecer, mas por algum motivo o coração ainda está fechado. E essa semente, que é a palavra de Deus, não encontra um lugar para poder cumprir o seu propósito. É uma mente fechada. É uma mente que está retida em si mesmo. E não permite que a palavra de Deus, que as promessas de Deus, que a voz de Deus acesse o coração. Quando Jesus ministra isso para o povo, ele sabia muito bem do que estava dizendo. E eu começo a pensar nisso. Será que nós, como família, como tamionitas, como igreja do Cordeiro, será que ainda não temos ainda algumas blindagens em nossos corações relacionadas àquilo que o próprio Deus disse sobre nós? Será que não temos algum tipo de proteção tal que não permite que a semente entre e cumpra o seu propósito? Primeiro tipo de terra é a terra que está à beira do caminho, mente fechada. A palavra não cria raízes. E por não criar raízes e aprofundar a terra, Satanás vai lá e rouba ela. Segundo tipo de terra, que é a terra pedregosa. Se a primeira terra está falando de uma mente fechada, de um coração inacessível por Deus, o segundo tipo de terra fala de um tipo de terra que até a semente entra. Se a primeira fala de uma mente fechada, a terra pedregosa fala de uma mente superficial. Uma mente que até que recebe a palavra de Deus. E recebe com alegria, como diz o texto. Mas quando vêm as dificuldades, ela não tem raízes para ser sustentada. Primeiro tipo de terra, que é a terra à beira do caminho, terra fechada, mente fechada. Segundo tipo de terra, terra pedregosa, mente superficial. Pessoas que vêm no culto e falam, yeah, Jesus, oh, come on. Jesus Christ, né? Yeah, show, top. É isso aí. Mas de fato, a palavra ainda não entrou no coração. Até você vê aquela pessoa animada, Jesus, vamos sair às ruas e às praças e pregar o evangelho. Mas ainda que encontre um pequeno espaço para a palavra encontrar raízes, encontrar uma terra para que possa expandir suas raízes, logo quando vem o sol, a seca e a sufoca. Terreno pedregoso fala de uma mente rasa, superficial, uma mente de oba-oba, bora, mas no fundo ainda não permitiu ser enraigado pela palavra de Deus. O terceiro tipo de terra que Jesus fala é terra entre espinhos. Se a primeira terra é mente fechada, a segunda terra, mente superficial, a terceira terra fala de uma mente distraída. Terra entre espinhos. Mas que tipo de distração é essa? É aquele tipo de distração que as preocupações, a ansiedade, os medos, as riquezas, o seu individualismo, é como se fosse um espinho
que vai fechando aquela planta linda, e ela não consegue mais conseguir cumprir o seu propósito, porque aquele tipo de mente está distraída com as coisas deste mundo, onde o prazer não é ainda viver pela palavra totalmente em seu coração, mas ela ainda é distraída com as coisas deste mundo. Paulo várias vezes fala sobre isso, sobre não estarmos distraídos com as coisas deste mundo. Paulo fala várias vezes sobre isso, sobre estarmos focados em Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e não olhemos nem para a esquerda nem para a direita. Em vários ensinos bíblicos nós vemos falando sobre isso. Cuidado com as distrações que tentam roubar o cumprimento do propósito eterno sobre as nossas vidas. Mente distraída tem a ver com um tipo de mente que não é que não ama o Senhor, ele ama o Senhor, ele deseja o Senhor, mas não se permite continuar o seu processo, porque ele ainda está sendo sufocado pela distração dessa vida, pelas coisas deste mundo. Jesus disse isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mentes distraídas. Mas aqui eu só queria passar por aqui para nós podermos ter essa consciência de que talvez em algum momento da nossa vida, alguma fase nossa, nós estamos passando por esses 3 tipos de terra. Seja uma mente fechada, seja uma mente superficial, ou seja uma mente distraída. Gostaria de dizer para você o seguinte: ei, desce um pouquinho, seja humilde o suficiente, que talvez tenha área na sua vida que você é fechado, você é superficial, ou você ainda é distraído. Existe uma forma de resolver isso, vamos falar mais na frente. Mas o 4º tipo de terra, que é a terra que eu gostaria de dar maior ênfase aqui, o 4º tipo de terra que Jesus ministra em sua parábola, fala de uma mente transformada pelo Evangelho. Porque esse tipo de terra é uma mente transformada tal que acolhe aquilo que o próprio Deus está dizendo, seja por meio de uma direção clara dos céus, ou seja por meio do corpo de Cristo. Terra fértil é mente transformada, que acolhe a semente. Ele não só acolhe a semente, mas ele não permite que a semente vá embora. Ele retém a semente. Ele recolhe, mas quando vem os dias difíceis, os dias maus, mesmo que pareça que aquela semente vai ser arrancada dele, ele acolheu, mas ele segura aquela semente. Ele persevera, Tiago. Dia após dia, ele se torna um homem, uma mente sólida, confiante no Senhor. Ainda que venha a tempestade, bate nele, ele continua segurando aquela preciosa semente que um dia ele recebeu do Senhor. Dia após dia, ele permanece acolhendo e retendo a palavra que ele recebeu, até que ela se descapsule, germine, desenvolva as suas raízes, seus troncos e folhagens, ramos, flores e o seu devido fruto. Acolher, reter. Quantos de nós ainda são levados por ventos de doutrina para lá e para cá? Quantos de nós ainda somos levados pelos nossos próprios entendimentos, traumas, achismos, e a semente parece que encontra um lugar? Até somos terras férteis, nascemos de novo, falamos em mistério. Eu tenho observado esse ano eu faço 20 anos de cristão. Em outubro desse ano eu vou fazer 20 anos de crente. Eu tenho aprendido e observado que existem 2 tipos de pessoas, resumindo. Aqueles que permanecem inabaláveis diante da palavra que recebeu,
ou aqueles que no meio do caminho se desfalecem e soltam a semente. Isso se aplica a pastores. Muitos dos pastores que eu conheço já são homens que são centrados, firmes, que entenderam algo do Senhor, e mesmo que venham dias difíceis, momentos de luta, eles permanecem firmes e inabaláveis. Mas isso não se aplica apenas a pastores, a obreiros, aplica a todos nós. Eu tenho certeza, se eu for perguntar aqui para muitos de vocês, que quando você aceitou Jesus, tinha alguém que aceitou Jesus junto com você e fazia parte da tua rodinha de amigos, os caras que eram punk, vamos, vamos evangelizar a cidade. Mas que no meio do caminho, ele até acolheu a semente, mas não reteu a semente, ela se foi. E por alguma coisa eles perderam a graça extraordinária que vê o resultado da sua vida. Perderam aquilo que eles sonharam e viram no Senhor, e aquilo que o próprio Deus tinha colocado no coração deles de viverem, porque não perseveraram e não reteram a semente que receberam, as palavras que receberam. Terra fértil fala de uma mente totalmente transformada, mas que acolheu e que reteve a semente. Porque essa terra, chamada de terra fértil, é uma terra que entendeu que ela não pode mais viver para si mesma. A terra não tem valor em si mesma. Ela cumpre um propósito maior, que é se tornar um ambiente seguro, acessível, nutrido, cheio de vida, para que a palavra de Deus, a semente, encontre um lugar de repouso, e ela, se permanecendo com todos os seus nutrientes, ela faz com que a semente descapsule, e o DNA espiritual que está dentro dela saia para fora e cumpra o seu propósito. Essa é o tipo de terra que nós precisamos nos tornar: acolher e reter. Vamos fazer uma oração aqui agora? Eu confesso que ainda estou na metade ainda daquilo que eu preparei para hoje. Mas eu acredito que eu preciso continuar ministrando essa palavra nos nossos corações por mais alguns dias. Mas eu gostaria de ficar por aqui hoje. Eu gostaria de orar com vocês. Eu ainda vejo esse tipo de gente, esse tipo de terra, se conectando com o velador. Porque o velador, ele traz iluminação. É como a luz do dia, que quando cai na semente, produz como é que é, Cléo? A fotossíntese, é isso? De que forma a semente se alimenta mesmo? É isso mesmo? Eu sei que tem um termo mais técnico, mas ajuda, Cléo. Só para a gente pensar nisso, a semente, o caule, a flor e o fruto são partes da mesma planta, em etapas diferentes. A semente não é diferente da árvore, ela só está num processo diferente. Isso significa que tudo começa na semente. Se a semente encontra um solo adequado, o fruto vai ser produzido mais tarde. Tem um processo chamado fotossíntese. Mas antes disso, pastor, me chamou porque eu acho que foi o senhor que eu estava ali. Como é que uma planta ela está em equilíbrio? Existem duas coisas nos vegetais que permitem que ele esteja vivo. Uma delas é chamada seiva bruta. O que é a seiva bruta? É aquilo que está no solo, a água e os sais minerais.
A água e os sais minerais, elas entram pelas raízes e levam os nutrientes a toda a planta. Fechou? Só que lá nas folhas está acontecendo um fenômeno chamado fotossíntese, onde a planta vai absorver energia solar, vai absorver água e vai absorver o gás carbônico e produzir um outro tipo de seiva. Eu falei que seiva? Bruta. Essa seiva é chamada seiva elaborada. A seiva elaborada é o açúcar que desce pelas folhas e encontra o caule e chega até as raízes. Vocês estão vendo que é uma troca? Então, nesse processo que a natureza realiza nas plantas, existe um movimento de baixo para cima e um movimento de cima para baixo. O que a gente pode extrair disso? Existe algo que nós precisamos absorver e realizar e levar para cima. E em contrapartida, o Senhor realiza algo em nós, de cima para baixo. Isso é top. O pastor se referia, uma semente, ela não tem folha, né? E como é que ela sobrevive se ela precisa da seiva elaborada? Ela não tem folhas, mas ela contém dentro dela a reserva nutritiva necessária para que ela se desenvolva até o momento em que ela produz suas folhas. Então o Senhor, Ele coloca dentro de nós essa semente no solo adequado e Ele mesmo se encarrega que no início de tudo, essa pequena planta se desenvolva até o momento que ela irá produzir as suas folhas. E quando ela produz folhas, ela passa a ter a responsabilidade agora de realizar algo em troca. Amém? Então o Senhor, Ele dá todas as condições e Ele prepara até o solo, irmão. E aí a gente pode estar pensando, cara, eu não estou produzindo nada, eu não sei de nada ainda, eu não ofereço nada. Mas você está em desenvolvimento. Vai chegar o tempo em que as folhas começarão a crescer. O caule continuará a crescer. As flores aparecerão. E logo em seguida, o fruto surgirá. E aí nós compreenderemos uma coisa. O fruto revela que árvore nós somos. Mas as folhas também revelam. Porque quando você pega uma folha de manga e você amassa ela assim, cheira, meu Deus, é manga. Então, meus irmãos, não fique tão preocupado, porque o fruto ainda não apareceu. Porque as suas folhas já estão dizendo quem você é. Amém? Uma mente que foi iluminada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Uma mente que foi iluminada por Cristo, pela revelação do Evangelho, se torna uma mente transformada. Uma mente transformada dá o seu devido fruto. Assim como uma mente transformada dá o seu devido fruto, porque é inevitável manifestar aquilo que ela é em sua essência. Um velador, quando é colocado no lugar alto, dá devida luz e ilumina toda a casa, cumprindo o seu propósito. Não há diferença entre uma planta, uma semente caída em uma terra fértil, preparada pelo Senhor. Ela precisa cumprir o seu propósito. Ela não pode deixar de encontrar um lugar seguro para germinar. Ela não pode
está entre pedras que não permita o seu enraizamento. E ela não pode estar vivendo de forma distraída, sufocada pelos espinhos. Ela precisa cumprir o seu papel, que é dar o seu devido fruto, de 30, 60 e 100 por 1. Esse fruto não é como muitas vezes nós ouvimos, que são pessoas. Quantas almas você ganhou? Quais são os seus frutos? Não. É algo que acontece de dentro para fora. Isso vai ser para uma outra pregação. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Já estou concluindo. Me ajuda aí, Janelson. Jovens. Irmãos, preste atenção, por favor, já estou concluindo. Uma semente, quando encontra uma terra, ela germina, cresce, se desenvolve e dá o seu devido fruto. Isso dá glória para Deus, porque Deus fez todas as coisas para propósito. À medida que eu dou o devido fruto, eu revelo a Cristo por meio do fruto que está saindo do meu interior. Eu glorifico a Deus. Uma árvore, ela tem um propósito de alimentar. Nesse modelo que nós estamos aqui utilizando como referência, a árvore significa para cumprir um propósito que é alimentar. E ela não cumprindo o seu propósito, que é produzir o seu fruto, pode ser que aconteça que Jesus olhe para ela, assim como ele olhou para a figueira e fala: seca-te, chega. Eu sei que existem várias interpretações para isso aí, para essa questão da figueira, quando Jesus fala. Talvez fala, não está no tempo, é por isso que Jesus falou, estava no tempo, não sei, mas é nítido que se nós estamos aqui, como comunidade também, ouvindo o Senhor, é inevitável que o fruto saia de dentro de nós. E a árvore não tem objetivo em si mesmo, senão servir os outros. Assim como nós vamos nos alimentando de Cristo, que produz esse alimento espiritual para que a planta continue se desenvolvendo, à medida que nós nos alimentamos de Cristo, nós glorificamos a Ele e servimos os nossos irmãos com quem nós somos. Jesus, eu quero orar agora. Nós estamos na iminência, Senhor, de uma transição, não de prédio, mas de compreensão do nosso propósito para com a Tua igreja, espalhada para todos os cantos do mundo. Eu quero orar, Jesus, para que a gente possa ser essa terra fértil, essa terra boa, que acolhe, que mesmo que venham as dificuldades, retém e sustenta aquela palavra.